O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por favor. Hoje nós celebramos a festa de Santo André, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O nosso Evangelho de hoje nos apresentou como foi a história da vocação de Santo André. Acabamos de ouvir de nosso Evangelho que quando Jesus chamou Santo André, imediatamente ele deixou a barca para seguir Jesus Cristo. Ele deixou tudo por causa de Cristo. Refletindo sobre a história da vocação de Santo André, eu me lembro da vida dos meus irmãos missionários, padres barnabitas, italianos, aqui no Brasil. Eu acredito que eles são como Santo André, o concreto e vivo exemplos de ser um servo de Deus que renunciaram e deixaram tudo que eles têm por causa de Cristo. Por exemplo, o bispo Dom Eliseu Coroli. Ele deixou seu país, Itália, e sua família para seguir Cristo e servir o povo brasileiro, especialmente para vocês paraenses. Ele foi responsável pelo desenvolvimento do hospital, escola, radiocomunicação e igrejas em Bragança. Ele também fundou um grupo de irmãs religiosas, Irmãs de Santa Teresinha. Outro servo de Deus que deixou tudo por causa de Cristo é Dom Miguel Gembelli. Como Dom Eliseu, ele trabalhou com amor e dedicação, servindo o povo paraense, especialmente os nossos irmãos e irmãs bragantinos. Outro italiano que renunciou a tudo por causa de Cristo foi Padre Afonso de Giorgio. Ele deixou sua família na Itália e dedicou toda a sua vida como missionário e sacerdote aqui no Brasil. Ele foi responsável por construir esta bela Basílica Santuário de Nazaré. Esta bela Basílica Santuário é fruto do trabalho e amor de Padre Afonso de Giorgio para o povo brasileiro, especialmente para vocês paraenses. Também me lembro do Padre Luciano Brambilla, quando ele estava vivo, e perguntei-lhe se ele queria voltar para a Itália e ficar com sua família. Padre Luciano respondeu: para quê? Minha vida e minha família é aqui no Brasil. Eu quero morrer aqui no Brasil. Sim, ele morreu aqui em Belém. Ele renunciou à alegria de estar com sua família em Itália, porque para ele, o povo brasileiro era sua família.
65 anos como padre missionário aqui no Brasil. Padre Luciano é responsável pela construção da Praça Santuário de Nazaré e o Centro Social de Nazaré. Padre Paulo Cateu também sacrificou e deixou seu país, Itália, para servir o povo de Deus aqui no Brasil. Ele era um guerreiro, um torcedor fiel, um torcedor doente do Paysandu. Quando ele foi designado para a capital Poço, Padre Cateu lutou a favor dos direitos dos pobres. Ele lutou contra as injustiças e os abusos dos ricos. Se não me engano, mais de 35 anos que Padre Cateu trabalhou e dedicou sua vida para o povo brasileiro, especialmente para vocês paraenses. Padre José Giambelli, outro italiano, que agora está em São Miguel do Goma. Ele gosta tanto da cidade de São Miguel do Goma, que ele não quer sair de lá nem de jeito nenhum. Uma vez que ele disse: vou continuar a servir em São Miguel, e vou morrer e ser enterrado em São Miguel. Padre Mário Pozzoli, também um italiano, que dedicou sua vida como missionário aqui no Brasil. Ele fundou um dos grupos de jovens aqui da nossa paróquia, o Mojovena, que existe 47 ou 48 anos. Agora, ele também fundou um novo grupo chamado Nova Evangelização. Sentado na sua cadeira de rodas, Padre Mário continua a partilhar sua sabedoria para seu novo grupo Nova Evangelização. Padre Mário está aqui no Brasil mais ou menos 50 anos. Por último, o nosso querido amado, o nosso pároco, Padre Giovanni Incampo, outro italiano. Ele está aqui no Brasil como missionário mais de 50 anos. Ele fundou o grupo Guarda de Nazaré. Ele também é responsável pela peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré nas casas durante o Sírio. Até agora, com idade de 86 anos, ele está sempre feliz de servir, especialmente na confissão. Ele não está cansado de servir a todos de vocês. Dom Eliseu Coroli, Dom Miguel Giambelli, Padre Afonso de Giorgio, Padre Luciano, Padre Paulo Cateu, Padre José Giambelli, Padre Mário Pozzoli, Padre Giovanni e os outros padres e irmãos barnabitas estrangeiros missionários aqui no Brasil, para mim, são pessoas que posso considerar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, como Santo André. A vida deles é uma manifestação para nós, que há alegria em servir ao Senhor. A vida dos meus irmãos missionários, padres barnabitas, é um testemunho de que nascemos para servir, não para ser servido. Caríssimos irmãos e irmãs, é verdade que não é fácil dizer tudo por causa de Cristo. Por exemplo, a minha vida como sacerdote, missionário e estrangeiro aqui no Brasil, houve momentos que perguntei a minha vida, a mim mesmo, por que coloquei a minha vida nesta situação, onde eu gostaria de estar com minha família, mas não posso, porque estou longe deles. Para voltar do meu país, em Filipinas, preciso viajar mais ou menos 40 horas de avião, muito longe. Às vezes, tenho ciúme dos meus amigos, que agora são profissionais, e eles foram capazes de ajudar a própria família deles, mas estou aqui, não consigo ajudar a minha família. Mas apesar de tudo isso, estou feliz,
e contente do que tenho e do que sou agora. Estou feliz e contente de servir o povo brasileiro, porque tenho Jesus na minha vida. Ele é minha verdadeira riqueza e razão da minha existência e alegria. Queridos irmãos e irmãs, sim, não é fácil se sacrificar por causa de Cristo. Não é fácil de renunciar tudo por causa de Cristo, mas é possível. Só precisamos acreditar que Jesus está em nossos sacrifícios. E Ele nunca vai deixar os nossos sacrifícios como nada. Deixe-me terminar nossa reflexão com estas palavras, nesta festa de Santo André. É verdade que não é fácil deixar tudo e renunciar à nossa vontade, nossa família, trabalho e sonhos na vida por causa de Cristo. Mas lembremos que, quando seguirmos Jesus e dedicar totalmente a nossa vida a Ele, e quando deixamos tudo por causa dEle, não vamos perder nada. Pelo contrário, ganharemos tudo, porque Jesus é a fonte de tudo, e Jesus é nosso tudo. Irmãos e irmãs, em momento de silêncio para nossa reflexão pessoal, perguntemos a nós mesmos: como Santo André, tenho a vontade de deixar tudo para seguir Jesus Cristo?